Tudo bom, meu irmão? Como é que tá você? Fala, Arthur. Tudo em ordem? Tá me ouvindo? Tá me Primeiro. ouvindo? Vindo Primeira? bem. Bem. Também, tô lhe ouvindo bem. E aí? Prazerzão, viu? Ô, meu irmão, obrigado aí por ter aceitado o convite, por ter aceitado dividir um pouquinho suas ideias, seus bons pensamentos enquanto empresário. A gente vê se alivia um pouco a dor do outro, né? Porque, na verdade, Verdade. o problema é comum, né, Arthur? É de todos. Verdade, Daniel. O momento é muito difícil, né? Nas mais diversas áreas, em todos os aspectos, né? Desde quando esse momento começou, essa pandemia, eu sempre vinha batendo na tecla e venho batendo, que o que a gente vive é uma questão multidisciplinar, né? Envolve várias ciências, vários aspectos, vários ângulos. Você precisa ter um olhar e um alcance em relação a isso, né? Quando eu vejo alguém simplesmente dizer, fica em casa, como se isso fosse alternativa, né, é até uma visão muito estreita. Primeiro, eu penso dessa forma. Obviamente que o cuidado se faz necessário, isolar as pessoas de risco, as pessoas que estiverem enfermas, mas você precisa ter um olhar mais amplo, né? Porque se você não fizer isso, você vai gerar uma quantidade de problemas, de consequências, e de óbitos, e de morte, e de tudo, que superará em muito, tá certo? O que efetivamente a própria Covid vem produzindo enquanto vítima. É óbvio que não é uma coisa assim matemática, não é? Você está lidando com vários fatores, mas tudo precisa ser considerado. Eu estava lendo É verdade. recentemente. Deixa eu lhe apresentar aqui a todo mundo que está entrando, porque o tema é tão bom que a gente não quer perder tempo. A gente já quer Pior que é entrar nele para verdade. conversar. A conversar. Mas, pessoal, vamos dar primeiro uma boa noite aqui a todo mundo que está chegando. Miguel Cascudo, um grande amigo, enfim, parceiro de escritório, que quem fez esse contato entre nós, né, Arthur? Que é o mestre Miguel. Foi verdade. É, Mandar um abraço e para ele. Daqui a pouco ele deve estar participando aí. ele tá ao vivo aí, já mandou um abraço. E um abraço para todo mundo que nos ouve e veio acompanhar esse Sava Talks de hoje. Nosso convidado, conhecido como Arthur Bolinha, né? É o nome pelo qual ele se difundiu em todo o nosso estado. Alcunha, né? Arthur Alcunha. Alcunha. Devia Arthur Alcunha. Arthur é presidente licenciado da CDL de Campina Grande, é CEO do grupo Rutra Menswear, tá presente, uma empresa que está presente em diversos estados. Aí, Miguel mandou um abração aí. Um abração para você, Miguel. Pois é. E aí, valeu, Miguelzinho. Nossos sócios estão todos aqui também, enfim. E a Rutra é uma empresa genuinamente paraibana, uma empresa que orgulha o nosso estado, uma empresa que está presente em diversos outros estados da federação. E nada como trazer a sua visão, Arthur, como a gente estava dizendo, a sua expertise na área empresarial para a gente debater nesse canal que é o Sava Talks. E aí o tema escolhido para hoje foi as dificuldades e as expectativas do comércio paraibano com um plano de retomada da economia. Então, para quem está entrando agora e começou a nos assistir, esse vai ser o nosso tema. Vamos falar sobre economia, sobre dificuldades, sobre esperança, sobre o que fazer, sobre o que já foi feito e tudo isso com o Arthur, que é uma pessoa extremamente qualificada para poder falar sobre esse tema conosco. Arthur, meu boa noite, cumprimento aí todo mundo que está entrando, tem muita gente amiga sua aí também. Primeiro, Daniel, quero agradecer a você, né, o convite, o honroso convite, poder participar de um bate-papo, né, com você, que já vem fazendo esse projeto. Isso é a 14ª, não é isso? 14ª, é 14ª. 14ª. Então, quer dizer, isso eu ficaria melhor, mais contente se fosse a 17ª, né? Por razões, e aí eu não posso revelar. Entendeu? Então, o fato concreto é que eu me sinto lisonjeado pelo convite, né? Miguel me ligou, quando me ligou falando, não, Miguel, será um prazer poder participar. Eu sempre que tenho oportunidade eu converso muito, né? E eu tenho muita dificuldade de me conter, porque eu converso feito o homem da cobra. Eu já tive, só um parênteses aqui, eu tive um cafezinho em Campina Grande. Aqui em Campina Grande, São Brás tinha um café ali no Calçadão, que é o centro nervoso da cidade. Principalmente no passado tinha mais, isso era mais evidente. Lá se resolvia os problemas da humanidade, lá sabia as histórias de todo mundo, tudo que você quisesse saber se tratando. Eu acho que de Campina Grande do mundo você conseguia
né, ter essas informações no calçadão. E aí, quando foi em 2002, 2003, não, 2002 foi, 2002, o São Brás estava querendo vender o café, se desfazer, porque não era uma operação interessante para ele, e queria vender para qualquer pessoa, inclusive qualquer pessoa podia pegar. E eu sempre fui muito apaixonado pela história de Campina. E aí eu aproveitei, na época, amigo do diretor da São Brás, eu digo, rapaz, eu vou comprar e vou fazer uma reforma para não fechar e Campina Grande perder a referência do Café São Brás, do calçadão. E compramos, fizemos uma ampla reforma, mudamos um pouco o conceito. Eu me lembro que no dia da inauguração, tivemos a oportunidade, inclusive, de contar com a presença de seu Zé Carlos, que quando se fala em empreendedorismo, né, em Campina Grande, na Paraíba e no Brasil, pode não tocar no nome de seu Zé Carlos. É um homem com mais de 90 anos de idade, trabalha diariamente, né, tem uma presença assim, uma visão, faz projeto como se tivesse muitos anos de vida, eu espero que ele tenha. É um grande exemplo a ser seguido. Né? Infelizmente perdemos, eu acho que o setor produtivo do Brasil. Agora, semana passada, Nevaldo Rocha, que era outro também, com 92 anos de idade, um homem assim, de uma visão extraordinária. Né? Eu tenho loja no Midway, em Natal, onde eles têm o shopping deles, e vez por outro eu encontrava seu Nevaldo passeando no shopping, conversando sobre as operações e tal, que ele é um com 90 anos de idade. Não é brincadeira um negócio desse, não. Corre vivo na veia, né? O rapaz, empreendedorismo desse pessoal. Isso é algo inspirador. Eu digo porque tem pessoas que quando completa 60 anos acham que o mundo se acabou, tem que parar. Não, você está começando a viver, amigo. Começa a fazer todos os seus planos, seus projetos, intensifique seu ritmo de vida, porque isso lhe dá longevidade em quantidade e em qualidade. Não tem nada mais gratificante, nada mais dignificante do que trabalhar, não. E aí, voltando ao assunto. Então, no dia da inauguração, minha mãe estava lá, que também para mim é uma grande referência de trabalho. Né? Minha trabalha todos os dias e muito, né? 67 anos, mas parece que tem 20 para gostar de trabalhar. E aí, ela disse lá, você está vivendo seu dia mais feliz no mundo. Eu disse, por quê, mãe? A coisa que você mais gosta que eu sei é tomar café. E depois é conversar. Então você está exatamente fazendo o que você sempre sonhou, no café do calçadão. Totalmente propício à aquisição de empreendimento. Eu nunca esqueci isso. Eu caio na risada. Pô, foi a fala dela, né? Foi a fala dela. Mas é o primeiro grande passo para um negócio dar certo, né, Arthur? É gostar do que faz. Então a gente querer escolher algo porque dá dinheiro, algo porque o outro faz, sem a gente gostar, isso aí não vai... É o segredo do insucesso. É o segredo do insucesso. Mas, Arthur, eu queria começar esse papo nosso aqui. A gente tem um tempo reduzido e eu sei que você é um cara de opiniões fortes. E eu queria começar assim, eu acho que a gente vive um momento de compartilhamento de informações e boas práticas, né? Eu acho que o exemplo que às vezes uma pessoa segue serve de inspiração para uma tomada de decisão de um outro. Então, assim, você como um empresário de sucesso aqui da capital, como eu disse, com lojas presentes em diversos estados da federação, como você vem vendo, como é que você está vendo essa crise toda? Qual é a gestão de crise interna que vocês vêm fazendo na Rutra? O que é que você pode dizer assim para quem está nos escutando e é empresário como você e está desalentado, sem saber para onde começar? Eu acho que assim, existe momento de caminhar para frente, existe momento de dar passo para trás, sabe? Eu acho que você tem que entender que os dois movimentos são importantes. Eu acho que é muito importante, primeiro, você ter isso como... Porque o que eu percebo às vezes, alguém fica com muito medo de dar satisfação, de passar uma imagem para o mercado de que não está bem, de que recuou, de que, enfim, de que pode levar a empresa a um tipo de conceito. Não, esse momento é um momento de você, se puder, dê um passo para trás, se reestruture, né? Tente, se for o caso, fechar algumas operações que possam lhe dar mais dificuldade, que possam já estar lhe dando dificuldade, algum tipo de dificuldade do ponto de vista de resultado, porque antes você poderia ter capital de giro para uma operação bancar a outra. Mas agora não, cada um vai ter que efetivamente se bancar porque esse dinheiro sumiu. Né? Não existe. Você passar, praticamente as empresas passaram 100 dias, quer dizer, tem empresas que vão passar quase 120 dias, porque João Pessoa, por exemplo, a gente não sabe ainda
quando é que as atividades vão retomar. Natal da mesma forma, Maceió da mesma forma. Sergipe, eu vi, o estado de Sergipe recuou ontem, não foi? O governador ia abrir dia 29, recuou. Pronto, então a gente não tem algo concreto. Então, capital do Giro vai para o espaço. Foi para o espaço. Para quem tinha, né, já foi para o espaço. Então, você tem que fazer um estudo muito detalhado, né, tentar reestruturar a sua empresa, recuar, fazer os ajustes que se fazem necessários, fazer um planejamento a partir da abertura, considerando uma realidade de venda que você possa ter, dimensionar a compra em cima daquela nova perspectiva de venda que você possa ter, né? Fazer uma leitura muito detalhada do que você tem em estoque, ver quais são as estratégias que podem ser adotadas. Né? São várias frentes que você precisa adotar para que você possa, né, numa retomada, sofrer menos. Sofrer, nós iremos sofrer de uma forma sem exceção. Mas sofrer menos. Então, é isso que a gente tem tentado fazer nesse processo. Sentar com os fornecedores, renegociar planilha de preço, condições de pagamento, tá certo? Com o shopping, com o proprietário de imóvel que você eventualmente faça locação. Aqueles contratos, funcionários que tinham um nível de salário mais alto, que estavam fora, inclusive, que no caso da gente tinha funcionários que tinham uma média salarial relativamente alta com a nossa realidade, sentar e recompor com ele, né, já que a legislação permite, tá certo? Recompor com ele uma nova modalidade de remuneração, de contrato, porque tudo isso vai impactar de forma determinante, né, no momento da retomada. Né? E tem muito pés no chão, sabe, Daniel? Que eu acho assim, a gente precisa ser realista, obviamente sempre com um grau de otimismo, mas não adianta ser otimista nesse momento, porque o otimismo, nesse momento, ele, para mim, ele traga um condão de irresponsabilidade, no sentido de você ser... Porque tem pessoas, não, vai ser... Não vai, não tem como abrir e retomar, por várias razões. Né? É um processo, seja porque as pessoas estão psicologicamente afetadas, e estão, é um fato, tá certo? É um fato. As pessoas estão... Isso não vai se acabar do dia para a noite. Se surgisse uma vacina amanhã, show de bola. Mas não vai surgir uma vacina amanhã. Né? Então, as pessoas estão psicologicamente afetadas, financeiramente as pessoas estão afetadas, porque houve perda de renda, de poder aquisitivo, tirando o servidor público, né, que teve, inclusive o Supremo ontem tomou uma decisão nesse sentido, que vai ter seus vencimentos preservados, mas o restante da população não teve ninguém. Você, sua atividade, seguramente teve uma queda bem significativa nas suas receitas. Né? Então, setor empresarial, prestador de serviço, o autônomo, né? Enfim, a indústria, né? O agronegócio tem escapado porque é uma coisa muito específica, mas não contempla a nossa economia. Nós não temos agronegócio. Né? Ou quase não parte da indústria pujante da Paraíba, né? Esse perfeitamente. Então, assim, tem que se atuar sobre tudo isso aí. Agora, pegar a vaidade, sabe, Daniel? Colocar na lata do lixo. Não é para se trabalhar com vaidade nunca. Eu acho que vaidade e sucesso não caminham juntos. Sabe? Vaidade e sucesso não caminham juntos. Eles são incompatíveis, é água e óleo. Uma pessoa vaidosa, o sucesso dela é muito efêmero. Sabe? É verdade. Não tem sustentabilidade, não, porque ela vai fechando as portas. Vaidade fecha as portas. Ô, Arthur, você falou aí de diversos segmentos. Eu concordo com você. Diversos segmentos e o que está afetado. Então, você como... pode falar. Mandar um abraço aqui para Cassiano. Meu amigo Cassiano, muito obrigado aí, viu? Faz tempo que eu vi Cassiano. Pois é, para muita gente que a gente viu faz tempo, né? Ou então só vê pelo telefone ou pelo WhatsApp. É verdade. Enfim. Mas você, como presidente licenciado da CDL de Campina, Arthur, quais eram os reclames que você mais ouvia do empresariado, assim? Eu sei que o comércio tem muita coisa, a gente até bateu um papo rápido já tá sobre isso, tem muita gente funcionando de forma informal, escondida, com meia porta, driblando a fiscalização do governo municipal, do estadual, enfim. O que é que você mais ouviu de reclames do empresariado? Assim? Daniel, na verdade, o que aconteceu é o seguinte. O setor em relação, lógico, ao governo, né? Não, exato. Veja só, o setor empresarial, como é que aconteceu? A gente amanheceu, no dia 15 de março, o Brasil amanheceu um domingo normal, ou quase isso. Até então, coronavírus era uma coisa que passava meio que como rodapé de jornal. A Globo montou uma programação do domingo diária, uma blitz em sua programação.
E essa blitz fez com que não fechasse com o Fantástico. Na segunda-feira, o Brasil amanheceu, parecia que todo mundo ia ser infectado por Covid no outro dia. Era a nova China, né, da América do Sul, do dia para noite. Não, rapaz, foi uma coisa impressionante. Então não houve possibilidade de ninguém se preparar. E aí eu me lembro que na quarta-feira, dia 15, aí quando foi na quarta, dia 18, 17, 18, peraí, domingo 15, segunda, dia 18, eu cheguei no shopping, nas lojas, aqui em Campina Grande, tinha funcionários trabalhando, chorando. Aí eu digo, o que é que houve? Rapaz, não, porque vai não sei o que lá. E eu digo, rapaz, realmente a situação do povo está altamente afetada psicologicamente. E aí inclusive eu, aqui, fiz um ofício pela CDL, digo, solicitamos à Prefeitura de Campina Grande que pudesse decretar um fechamento durante 15 dias. Primeiro, para ver Organizar, o tamanho do negócio, organizar, ver como é que ia ser a propagação da doença, o próprio poder público se estruturar, que se fazia necessário, né? Enfim, tomar medidas que se fazia necessário. E não dava para você fazer isso funcionando naquele momento. E aí foi atendido, a pessoa também foi logo seguido, o Estado apareceu aqui com 3, 4 dias essas cidades fecharam. E aí, a partir disso, eu digo, não, agora vamos fazer um trabalho de monitoramento para poder ver como vai abrir, de que forma vai abrir, quais são os critérios, os protocolos que devem se adotar. E quando foi no início de abril, a gente foi, retomou as reuniões e eu comecei a trabalhar exatamente isso. Eu digo, olha, os nossos números hoje são baixos e é preciso que a gente possa abrir enquanto nossos números estão baixos, porque amanhã, se esses números crescerem, né, e você impuser uma quarentena muito longa às empresas, você vai quebrar todo mundo. E tem um detalhe, você ainda corre o risco de empurrar a pandemia para dentro do inverno, que é exatamente o que aconteceu. Eu disse isso diversas vezes em várias reuniões no início de abril. Digo, a gente, Campinas estava com 16% de ocupação hospitalar apenas. Eu digo, a gente tem margem para abrir, porque quando se pediu para fechar, era para que houvesse o quê? Para que houvesse uma adequação, uma estruturação, uma ampliação da rede, para que não houvesse... Uma gestão de crise. Uma gestão de crise. Para que não houvesse, principalmente, impacto no sistema de saúde do ponto de vista hospitalar, para que, de repente, pessoas não morressem sem ser atendido, como aconteceu em países fora do Brasil, onde os médicos, por exemplo, na Itália, escolhia quem morria ou quem vivia. Isso é terrível. Deus me livre disso, ou algo dessa natureza podia acontecer. E aí foi. Mas aí é onde faltou exatamente a gestão. Né? Cuidou-se, tentou estruturar a saúde, tentaram fazer algumas coisas. O município ainda fez alguma coisa em relação, e com parceria privada, algumas empresas doaram, a gente mesmo, empresário, profissionais liberais aqui em Campina Grande, a gente fez a doação de 13 respiradores, mais uma quantidade bem significativa de EPIs. Enfim, houve uma ampliação, fizeram um hospital de campanha, o município até fez sua parte nesse aspecto. Falham em outros aspectos que eu não vou entrar aqui, não é o foco da nossa live, mas enfim, então, durante todo esse período, ninguém, nem o governo municipal nem estadual, deu qualquer alternativa ao setor empresarial, do pequeno ao médio e ao grande. Desfeche, e na hora que era para abrir, não se tinha perspectiva de abrir, e sequer qualquer alternativa econômica. E aí começou... Eu lembro, inclusive, de uma reportagem sua, ou de uma participação sua num programa de rádio, acho que foi em abril, lá em Campinas, dizendo que não participava a CDL de Campinas de mais absolutamente nada com o poder público de Campina Grande estadual, porque não havia ouvidos de ouvir, né? Só era... Esse episódio, foi até bom você tocar nesse episódio. Esse episódio foi o seguinte, no dia, a gente estava reunido, eu tinha provocado essa reunião, chamado todo mundo, o Ministério Público estava presente, era para ver se abria no final no início de abril. Aí teve a reunião, os números permitia, Campina quase não tinha infectados. Eu digo, você vai achatar uma curva que não existe? Como é que você vai achatar uma curva que não existe? É impossível. Né? A prefeitura levou um médico que fez um prognóstico louco e irresponsável, disse que se não fizesse Campina Grande, pra você ter ideia, o médico chegou, um doutor Rodolfo. O cara fez uma projeção irresponsável, criminosa. Ele disse que cada semana que Campina Grande abrisse,
nós iríamos produzir cerca de 9 mil óbitos a mais. 9 mil óbitos. Até ontem tínhamos 76 óbitos nesse período inteiro. Então, quer dizer, é muita irresponsabilidade você fazer uma projeção. Aquilo que eu falei no início. Você precisa ter uma leitura muito multidisciplinar para saber de que forma, ou de que maneira, e de quais são as linhas que você precisa abordar. Agora, isso na frente do Ministério Público. Como é que o Ministério Público vai se portar? Se é um médico, inclusive, convidado pela Prefeitura de Campina Grande, tá certo? E aí faz um negócio. Isso foi no início de abril. E aí a gente tentou demover, mostrar, papapá. Quando foi na outra reunião, acho que no dia 10 de abril, que era para definir se ia abrir no dia 13 de abril, nós fizemos a reunião. E de forma quase que unânime, ficou pactuado de que iria abrir no dia 13 de abril, na condição de que iríamos fazer o monitoramento. Se, porventura, a rede hospitalar chegasse a um patamar X, a gente fazia um processo de fechamento. Porque até eu digo, olha, esse movimento de abrir e fechar, talvez seja necessário durante muito tempo. Você abre para dar um fôlego às empresas e depois, se apertar, você fecha novamente. Fecha de novo. Para não você quebrar todo mundo. Como é que você imagina um cara passar 90, 120 dias sem receita alguma, com despesas diárias, como é o caso. E aí o que é que aconteceu? Ficou praticamente a reunião todo dia se desenvolveu nisso aí, unânime, conversa, o próprio Ministério Público que estava presente. Ele não se opôs, ele apenas chamou a atenção do fato de o Estado ter um decreto, qual seria o decreto que iria prevalecer. Mas ele não se opôs em função ao sentido da abertura, pelo menos na reunião não fez. E aí, no final, de forma surpreendente, o prefeito diz, não, então a gente vai abrir no dia 20. Eu digo, então eu estou fazendo o quê nessa reunião? Porque se você faz uma reunião que fica tudo firmado, que para abrir, que as condições permitem, tudo que você podia imaginar de circunstâncias permitia. E aí, no final, o prefeito vai dizer, eu vou abrir no dia 20. Quer dizer, eu digo, eu estou fazendo, então não tem sentido eu participar mais dessa reunião. Você agora abre, toma a decisão, você entender que deve tomar. Se quer abrir no dia 20, no dia 30 ou mais nunca, aí é uma decisão sua. Eu apenas vou agora tomar medidas. E aí a gente, inclusive, impetrou ação judicial nesse sentido, né, para tentar conseguir que o comércio de rua abrisse. Porque o que é que acontecia em Campina Grande, sabe, Daniel? Que era uma coisa assim que aconteceu em várias cidades, mas eu falo em Campina Grande, que era uma experiência que eu pouco viajei. Eu quase não viajei durante esse período. Até porque eu não tinha para onde ir nem fazer o quê, né? Para visitar lojas tudo fechada. Mas você chegava no centro de Campina Grande, você via 70% dos segmentos abertos e 30% dos segmentos fechados. Então, isolamento social, Campina Grande, eu lhe garanto, nunca teve. Nós só tivemos, de fato, isolamento social num final de semana recente, que foi decretado um lockdown, perfeitamente. Pronto. Foi o único isolamento, de fato, social que Campina Grande teve, na prática. Demais, as coisas funcionaram em sua grande maioria, e com um número de aglomeração extremamente elevado. Eu vi algumas fotos no WhatsApp, de fato... Não teve isolamento, não. As filas da Caixa Econômica eram médicas, históricas. Né? Ela chegou a bater o recorde. Eu acho que nunca mais na história a Caixa Econômica vai conseguir produzir o tamanho das filas que a Caixa produziu. Rua João Pessoa cheia, né? As lotéricas cheias. Enfim, não houve isolamento social. Né? Mas aí eu queria, se você me permite, Daniel, quando foi anteontem, nós recebemos uma pesquisa, quando eu estava saindo da CDL, eu encomendei uma pesquisa para fazer uma leitura ampla, econômica e da gestão da pandemia, percepção, consegui extrair algumas informações importantes. Essa pesquisa ela é uma pesquisa, foi feita pela Seis Sigma, é um instituto de pesquisa muito sério. Né? Foi feito através de telefone, porque não foi pelas circunstâncias presencial ninguém está fazendo, mas tiveram alguns dados importantes nessa pesquisa, e eu gostaria de ressaltar. De 100% das pessoas que foram entrevistadas, foram quase 500 questionários, quase 500 pessoas foram entrevistadas, certo? Todo o detalhamento, perfil, de acordo com o que o IBGE determina, para que a gente pudesse atender, como uma pesquisa eleitoral ou qualquer outra pesquisa de mercado convencionalmente se estabelece. E aí, qual o dado que me chamou a atenção? Dois dados me chamaram a atenção. Do 100%
pesquisado, algo em torno de 7% das pessoas disseram que tiveram, ou alguém em sua casa teve Covid. Né? Se você considerar a população de Campina Grande, era como se nós tivéssemos hoje aproximadamente o quê? 20 e poucas mil pessoas, se você fizer uma projeção a 100% da população. É como se nós tivéssemos 20 e poucas mil pessoas infectadas por Covid, que é de fato o número que eu acredito que nós tenhamos em Campina Grande. Que eu vi várias reportagens, várias matérias dizendo que os números, em via de regra, multiplicam por 15, dentro do nível de subnotificação que existe. Então, era como se nós tivéssemos em Campina Grande tido em torno disso aí. Agora, pronto, e aí esse é um dado que casou um pouco com o que eu já tinha visto em vários jornais, em vários sites, vários especialistas falando. E outro ponto que eu achei interessante é de respeito às pessoas que foram infectadas, né, ou que tiveram pessoas infectadas, foi feita a seguinte pergunta. Se foram infectadas em isolamento ou trabalhando. No caso de Campina Grande, 58,3% das pessoas que disseram, responderam na pesquisa, que tinham sido ou alguém de sua família infectado, estavam em isolamento. E 41,7% estavam trabalhando. Então vai muito no encontro de outras pesquisas que também a gente teve a oportunidade de ver fora. Então, toda essa situação, é aquilo que eu falei, são dados para que o poder público possa se debruçar sobre, né, para que ele possa tomar decisões. Porque, na verdade, esse trabalho de pesquisa, isso era para ser feito de forma rotineira. Você, no primeiro atendimento, era para ser feito uma entrevista, porque aí você ia criando um banco de dados, um banco estatístico, e ia norteando suas decisões. O que facilitaria demais e lhe daria muito mais segurança em tomar decisão que você pudesse tomar. Olha, eu não tenho dúvida. Se Campina Grande tivesse voltado o comércio de rua no dia 13 de abril, como a gente tinha defendido, provavelmente nós teríamos hoje um número de casos muito semelhante ao que nós temos, mas nós não teríamos feito o estrago econômico que infelizmente produzimos. Eu não tenho dúvida disso não, certo? Por quê? Porque como se nós nunca tivemos isolamento social, então se o contágio teria acontecido de forma mais efetiva. Né? E esse contágio não aconteceu porque tinha menos pessoas em casa. Porque se tivesse mais gente em casa, esse percentual teria sido maior, porque o povo estava na rua. Então, entendeu? Então, assim, são situações que precisam ser consideradas e que, infelizmente, a gente não vê, né, os governantes trabalhar. E que não adianta também, Arthur, a gente pensar que vai passar imune do seu ponto de vista sorológico, todo mundo, de fato, uma hora ou outra, e aqui vai ter que pegar. Até sair uma vacina, você tem que aumentar o nível de imunização da população. Aliás, só tem essa alternativa, né? A imunização, seja ela através de rebanho, seja ela através de uma vacina. Não tem outra alternativa, né? E uma coisa importante que eu quero colocar, eu não sei se é porque é minha formação, como eu sou empresário, dados para mim, números, é uma coisa que está no meu... Lógico. Toda decisão que a gente faz é movida por números. Eu não tomo decisão apenas no que eu acredito. No achismo, né? Tem um feeling. Às vezes você acha, às vezes você se surpreende, mas você usa muito a estatística. O mínimo ali. E eu fico besta porque a gente não vê, né, os nossos gestores tratados de estatística. Né? Era para ter feito um senhor banco estatístico para poder fazer um trabalho detalhado, para poder esmiuçar todas as circunstâncias, todas as características. Por exemplo, nessa pesquisa nós temos, das pessoas que foram infectadas, né, tomaram o medicamento a partir do primeiro dia. Eu tenho essa resposta na pesquisa. Quer dizer, nós temos uma série de informações que a CDL buscou numa pesquisa, que obviamente isso era para ser feito não através de uma pesquisa, era para ser feita uma pesquisa real, das pessoas procurando sistema de saúde. Né? Através de um aplicativo, de qualquer coisa. De tudo, bicho. Era para ter utilizado todas as ferramentas que nós temos para você fazer um senhor banco de dados, que o cara toma decisão com segurança. Né? Mas, infelizmente, não faz. E aí, por que eu tenho falado isso? Porque o desdobramento, o alcance, a repercussão na gestão da Covid, aí, na gestão da economia, na gestão de um drama, viu, Daniel? Que tem afetado muito mais gente do que a gente
pensa, a questão psicológica, muita gente recrudesceu o problema de depressão, de síndrome, de vícios, sabe? Eu estava conversando com duas pessoas que são psicólogos, rapaz, você não imagina a quantidade de pessoas que recrudesceram em problemas que já tinham tido, em função desse momento, né? De todo o massacre imediato também, de falar em morte, falar em morte, falar em morte. Rapaz, teve um menino, Daniel, em Santa Luzia, um jovem, suicidou-se, porque desconfiou que estava com Covid. Aí ficaram em desespero, e aí, quando os irmãos, aí foi feito os exames e tal, quando os irmãos chegaram em casa com os exames dele, coisa triste, estava um menino morto, tinha suicidado, e os irmãos gritando, meu irmão, o resultado era negativo. Pois você tem ideia, né? Tem pessoas que acham que pegou Covid é uma sentença de morte, quando nós sabemos que não é. Não é? Nós sabemos que não é, mas se passa isso aí, e esse efeito psicológico, esse massacre psicológico, terrível isso. Arthur, como é que você vê? A gente falou muito aí de poder público, né? Voltando só um pouquinho. Como é que você vê essa falta de comunicação assim, do poder público nos níveis municipal, estadual e federal? A gente não consegue ver um choque, né? É uma coisa. A gente não consegue terrível, ver uma conversa alinhada, qualquer coisa que possa seguir uma linha de homogeneidade em prol da população, o que é que importa nesse momento, o que é que a classe empresarial está vendo disso, quais são os organismos, eu sei que as CDLs são organizadas em nível federativo, o que é que vocês conversam entre si sobre isso? Mas, na verdade, assim, isso é muito recorrente quando a gente conversa, é apenas a confirmação de quanto, né, o poder público no Brasil, de um modo geral, ele é tratado com amadorismo, né, com provincianismo. Esse momento, eu acho que revelou-se isso demais. Tá dando para separar o planejamento é palavra proibida. Você quase não tem planejamento. Né? Você veja, nós estamos que dia? Nós estamos no dia 25 de junho. O Hospital de Campanha de Campina Grande foi inaugurado por parte do governo do estado, mas não foi entregue. Não está funcionando. Quer dizer, nós praticamente devemos ter já saído do que eles chamavam pico. O próprio governo tinha preconizado que o pico ia ser em abril, depois tinha transferido para maio. Nós já estamos entrando em julho, ó, e o hospital de campanha não funcionou. Você tem estados como o Rio de Janeiro, por exemplo, que não inaugurou nenhum hospital de campanha. E o secretário, que inclusive saiu agora, né, disse que não precisava ter feito aqueles hospitais de campanha. Gastou-se uma fortuna, né? E aí, quer dizer, esse dinheiro fazendo falta em tudo. Eles aproveitaram, né? Não vou falar nomes, porque eu não vou ser leviano, não tenho prova, mas pelas evidências, eles botaram literalmente o pé na jaca em relação a fazer da forma como bem entender, né? Esse momento, para alguns gestores, foi um presente, né? Porque eles saíram do holofote de escândalo que estavam envolvidos, puderam licitar, comprar sem licitação, da forma que quiser. Eu espero que teve do governo federal, que é muito criticado de forma injusta, na minha leitura, porque dos três entes foi, de fato, o único que teve proatividade de olhar o mais pobre, de tentar criar uma alternativa, de certa forma, a municípios e estados, porque esse plano Mansueto veio nesse momento, por exemplo, a Paraíba vai receber só o governo do estado 480 milhões de compensação, que em tese não era para existir, né? Que não foi o governo federal que impôs às empresas o fechamento. Essa queda na atividade se dá em função do fechamento. Então, mas mesmo assim o governo federal, né, teve um aporte. Quer dizer, o Brasil, do ponto de vista de orçamento anual, e na relação com o PIB, o Brasil é o quinto país no mundo que mais investiu nessa pandemia, do ponto de vista do governo federal, na proporção com o PIB, viu? Nós somos o quinto país no mundo. Não é pouca coisa, não. Atuou-se em várias frentes. Você veja, dinheiro para hospital, para médico, para equipamento, para tudo. Não faltou a ninguém. Então, isso é um ponto. Dinheiro para as pessoas mais pobres chegou com força. Tinha pessoas que tinham R$200 de Bolsa Família, receberam 1.200. Tem famílias que receberam R$1.200
Famílias que tinham R$ 200 de Bolsa Família. Você tem aí, onde o gargalo que está, que ainda não tornou-se uma realidade, mas existe sinalização, já tem lei aprovada, é acesso a crédito para as empresas, que é uma coisa que precisa de fato destravar. O Pronamp foi, inclusive, regulamentado ontem pela portaria lá na Receita Federal. Perfeito. Então tem que fazer isso tornar uma realidade. Então, conseguiu, principalmente a micro e a pequena empresa, que é quem ganha, que são os maiores geradores de emprego e de tudo nesse país, né? Esse pessoal teve acesso a crédito. Agora, o que eu acho é que tem que ter agilidade e tem que ter um pouco de flexibilização na análise do cadastro. Por quê? Porque, diante do momento, vão ter poucas empresas que vão ter um cadastro que talvez não tenha alguma restrição. Por conta do momento, das circunstâncias. Se você for botar uma lupa nesse momento, você vai salvar quem já nem precisa. Porque quem nem tem restrição é, no fundo, quem nem precisa hoje. É verdade. Porque, olha, deixa eu dar um dado. Miguel talvez tenha essa informação. Quando essa crise começou, porque a gente tem que entender que o que também agravou muito essa crise no Brasil é porque as empresas já vinham de muita dificuldade há tempo. Né? Não é uma coisa que começou ontem. Esse foi o pico de uma crise de anos, né? Esse foi o pico de mais alto. Mais alto de uma crise. De uma crise. O Brasil, esse ano, projeções do FMI prevê um tombo de 9% do nosso PIB. É uma coisa assim... E quando a gente fala, eu até conversando com um amigo meu e falei, olha, 9% do PIB, não pense que isso é um dado estatístico, não. O que isso representa na vida real das pessoas é algo assim que não dá nem para pensar, um pesadelo dos piores que tem, talvez seja mais leve do que algo disso aí na vida real das pessoas, viu? Isso é um dado estatístico que vai medir apenas o tamanho do estrago na vida real das pessoas. Não se iluda, não. Tá certo? Portanto, por isso é importante. Pé no chão, ação, planejamento, né? Ter otimismo, acreditar, mas com o pé no chão. Ô Arthur, pegando esse seu gancho aí, já que você criticou e com propriedade o poder público municipal, no caso aí de Campina Grande, o poder público estadual, enfim. Quais são as medidas socioeconômicas que você, como empresário e como um gestor, acima de tudo, enxerga que poderiam ter sido feitas e que não foram, por exemplo, pelo poder público? O que é que você acha, fora essa pesquisa que você falou, a mineração, reunião de dados, de estatística, o que é que poderia ter sido feito mais? Que você vê a nível estadual, a nível municipal? Pronto, veja só, se você tem essas informações e você tem mais segurança nas suas decisões, você consegue com isso, ou teria conseguido flexibilizar mais cedo. Isso por si só já teria sido e teria tido um efeito prático significativo. Você disser assim, eu disser assim, Daniel, você vai ficar 60 dias sem receita, ou você vai ficar 30 dias sem receita, os efeitos são diferentes, não são? Tá. Então, isso é uma medida que você não pode desprezar. A ausência de previsibilidade mínima, né? Pronto, isso é o primeiro ponto, certo? Segundo ponto, que eu acho que também foi terrível, impostos, né, no âmbito estadual. O governo federal tinha feito a prorrogação do Super Simples, o governo estadual também acompanhou e prorrogou o Super Simples. Porém, tem um imposto, porque as empresas estavam fechadas. Então, você prorrogar um imposto que ela não tem nada a pagar, porque se ela estava fechada, ela não tinha faturamento. Então, você não fez nada, na prática. Efetividade zero. Dado zero. Agora, o imposto de fronteira, que no caso da Paraíba é pago 60 dias após você ter recebido produto. Então, as empresas que receberam produto em janeiro tiveram que pagar em março. As empresas que receberam em fevereiro tiveram que pagar em abril. E as empresas que receberam produto em abril tiveram que pagar em março, tiveram que pagar em maio. Não houve nenhum... O diferimento, né? Como houve com o FGTS, como... Pronto, porque isso aí sim era para ter sido jogado lá para frente. Porque o cara pagar diferença de alíquota com as empresas fechadas é complicado. Olha, pagar imposto antecipado já é algo que só existe no Brasil. E com sua empresa fechada é algo assim desumano. E achando pouco, ele ainda fez um movimento de aumentar a alíquota. É porque houve pressão e ele prorrogou para janeiro. Ou seja, a gente já sabe em janeiro que a Paraíba terá aumento de carga tributária. Saem de toda essa dificuldade. É muita falta de sensibilidade.
Tá certo? É muita falta de sensibilidade. Entende? Então, é uma situação mínima. Uma outra questão que é muito importante, que pudesse, que precisava Miguel ter, até chamou a atenção aí, e é verdade. Abriu o ovo cálculo de ICMS por dentro, né? por dentro, Mudando a interpretação. Então, perfeitamente. é Perfeitamente. só pancada no empresário. Não, é uma coisa criminosa que isso foi feito. Então, assim, isso é um ponto. Estou falando de melhorar o ambiente de receita da empresa, dando previsibilidade, diminuindo a quantidade de dinheiro que essa empresa é fechada, não impor a ela aumento de imposto ou até cobrança de imposto num momento como esse, tá certo? E uma questão que eu acho que é importante, tentar fazer algum plano, algum programa, ver de que forma conseguia, para tentar fazer com que, principalmente o micro, tivesse acesso a crédito, que não tem. Porque o poder público municipal, o poder público estadual está mais perto desse povo. Tá certo? E não fizeram nenhum movimento nesse sentido. Né? O cara que tem lá seu cachorro quente, que vende por dia 200, 300 reais, 400 reais por dia, ele precisa todo dia vender para comprar insumo, fazer sua feira. Esse cara normalmente não tem reserva. Qual foi a alternativa que foi dada a essa pessoa? 600 reais do governo federal, alguns. Ele não consegue manter a família dele com 600 reais. E crédito a ele, quem deveria ter feito? Quem deveria ter chegado mais próximo? Município e Estado. Direcionava recursos do orçamento para uma questão que é absolutamente emergencial. Viria do ponto de vista legal, quais são as medidas que pode se tomar nesse sentido, já que estamos vivendo de forma excepcional. Se tivesse de substituir prioridade em relação ao se eu vou comprar ou vou pagar alguma coisa, ou até mesmo tocar uma obra, eu segurava e priorizava as pessoas poderem comer. E é uma forma, Arthur, também de reinserir receita na o economia, dinheiro da própria né? economia, Da própria perfeitamente. economia. Antônio mandou um abraço aqui. Brigadão aqui, Antônio. Antônio Lacerda. Araújo também está colocando aqui não só postura, como coerência. Obrigado aí, É Araújo. verdade. E Arthur, dentro desse cenário, a gente viu aí que a gente está diante de um plano chamado Novo Normal na Paraíba. Né? A gente já Eu tem não aí gosto 15... desse termo não, sabia, velho? Esse termo me faz um mal. Esse termo me faz um mal. Qual a tua opinião sobre esse plano de retomada do governo do Estado? Esse plano de retomada... eu fiz várias críticas, porque não houve nenhum tipo de interação, né, com nenhum setor durante praticamente a crise inteira. Quando foi agora, 15 dias atrás, o governo, através da secretaria, fez um movimento para se reunir com alguns segmentos. Se reunir, inclusive, com a Federação da SCDL, através do presidente Netinho. E aí, o que é que acontece? Carlos aí, o presidente em exercício, meu amigo presidente da CDL, mandando uns parabéns. Obrigado aí, Carlos, pela audiência. Carlos é um grande companheiro, é um cara que... Se eu for eleito prefeito de Campina Grande, ele é efetivado. Né, presidente. Eu tenho certeza que o Campina terá um grande presidente, tenho certeza disso. Viu? Então, escute bem. Então, chegaram para conversar, mas chegaram com o plano pronto e acabado para mostrar apenas. Você participou daquela live, você assistiu àquela live. Quer dizer, o procurador vem com o secretário e diz, olha, o plano é esse. Não pergunta nem o que você acha, diz, o plano é esse. E aí você fica assim, sim, mas... Eu quero que eu contribua, né? Quer que contribui? Baseado em quê? Isso aí é baseado em quê? Primeiro, eu acho que as decisões linear com realidade diferente, ela por si só já está equivocada, né? Você não pode tomar uma decisão linear com uma cidade ou um município, como tem no diferente. interior, com dois casos. Eu não entendi porque os governadores, quer dizer, a não ser que eles tenham outras intenções, não sei. Porque os governadores chamaram para si a gestão dessa crise, se não cabe a eles a solução, do ponto de vista da saúde, já que a saúde é municipalizada. Né? Pelo menos das grandes cidades. A saúde de João Pessoa é municipalizada, a saúde de Campina Grande é municipalizada. Quem tinha que caber essa gestão era o município. O Estado tem que entrar apenas como suporte. Então, se o município tem a prerrogativa de fazer a gestão, ou seja, trazer a solução, ele tinha que fazer a gestão do calendário, da abertura, do fechamento das atividades, do que tinha que fazer. Não caberia ao Estado fazer. Né? E isso eu acho que foi um grande equívoco. O que é que tu achou dos critérios de escolha das atividades? Do que é... Não, a mais surreal do mundo. Eu também não entendi muita lógica daqui. Porque assim, eu sempre... é uma questão minha. Eu não acho que o isolamento... Porque dizem
aí, mas não tem nada cientificamente provado que o isolamento social, o lockdown, produz os efeitos que se diz. Não tem. Pelo menos quando você tenta, em cima de dados, quando você aprofunda, você vê que quanto mais rigoroso for o lockdown, maior são os números de casos nos lugares. Tá certo? A Bélgica fez um lockdown gigantesco. É o maior mortandade do mundo, dos países de uma população maior. Tá certo? Tem 2,5 vezes o Brasil por 1 milhão de habitantes. A Itália tem um número muito maior, a Inglaterra tem um número muito maior, né? Enfim, vários outros países. A Espanha tem um número muito maior do que o Brasil e fizeram um lockdown muito rigoroso. Mas se você tem uma pesquisa que diz que as pessoas se infectam em casa, talvez aí justifica porque um número tão alto de pessoas nesse país que fizeram um lockdown muito fechado. Porque se você pegar a história do mundo, das doenças que já tiveram, a regra sempre foi isolar as pessoas doentes, isolar as grupo pessoas de risco e liberar as pessoas saudáveis. Não, mas em 1920, na gripe espanhola, tiveram duas St. Louis e a Pensilvânia nos Estados Unidos, que uma fez, a outra não fez, uma retomou. Você sabe qual é uma característica muito particular da gripe espanhola, que não é a característica dessa pandemia do coronavírus? Você sabe, do ponto de vista de saúde, qual é a dificuldade, grande diferença que a imprensa não divulga? Eu li isso num artigo e digo, olha, como a verdade, quando se existe outros objetivos por trás, a verdade sempre é escondida, ou nunca é mostrada com toda a plenitude. Em 1920, uma das características da gripe espanhola era matar pessoas jovens. A maior mortandade era em jovens. Então, na marcava o população mercado de economicamente trabalho. Ativa. Então, daí porque a retomada, diferentemente dessa, que tem características diferentes. Né? Felizmente, o maior número de vítimas são pessoas com maior idade. Né? Pelo menos as estatísticas mostram aí claramente. Então, essa questão, ela sempre foi muito... Então, eu sempre fui um crítico do isolamento sem critério. Né? E quando você vê aqui que eles estipulam, eles instituíram isolamento, onde, além de não ter um critério lógico em cima dele, os segmentos que funcionavam ou que não eram permitidos, aí é que eu não entendi. Eu dizia, eles estão fechando os segmentos que não aglomeram e abrindo todos os segmentos que aglomeram. Que aglomeram. Exatamente assim na prática que ocorreu. Aí eu ficava me respondendo, então quer dizer, esse segmento que está fechado, eles estão pagando a conta para município e estado ter o conceito de que existe isolamento social. Porque na prática não está vendo. Né? Alguém está perguntando aqui, a maior falta de senso, me perdoe, foi aquele feriadão em Campinas. Me diga qual. Aquele feriadão que a gente tratou aqui, era o que falando aqui. Eu concordo com você. Fizeram uma aglomeração que, na história do centro de Campina Grande, eu tenho uma loja no centro de Campina Grande desde 1996. São 24 anos, não é isso? Isso. 24 anos. Em 24 anos, eu não me lembro, em 24 anos, do número de gente naquela véspera daquele feriadão no centro de Campina Grande. Com 24 anos, eu não me lembro. Nada parecido. Eu digo, rapaz, isso aqui era o Natal dos sonhos de qualquer época do ano. Porque eles conseguiram fechar a cidade, parar a cidade. Né? Então, assim, são medidas desse tipo que é complicado você conseguir entender qual é a lógica realmente. Tem de fato, naqueles eixos do plano de retomada, tem um dos eixos lá que eu não consegui entender como é que o governo vai medir. Não sei se vocês também que estão assistindo conseguirem acompanhar. Que é o eixo 3, que fala da taxa de obediência ao isolamento social. Ele diz que é o percentual de pessoas que respeitam o isolamento social em relação ao total de pessoas acompanhadas para o período analisado. Eu não sei como é isso que... é uma subjetividade... Gigante! Como é que você mede isso? Não, o plano da Paraíba, se eles não mudarem, a gente deve estar abrindo lá para agosto. Né? Eu digo, João Pessoa, deve estar abrindo para agosto. Não abre antes não, viu? Pelo menos o shopping não abre antes. E o shopping é um lugar que a gente já defendeu aqui com o Ivan Corrêa, que é empresário, consultor de venda. É um lugar que a iniciativa privada ia ter muito mais controle sobre a disseminação do vírus e medida de prevenção do que uma feira livre. Não, rapaz, é óbvio que você fechar uma feira livre, pelo menos Campina Grande, seria o caos. Porque é uma dependência econômica. Né, daqui de Campina Grande, assim, fora do comum. Né? Eu sei que não é fácil.
esse aspecto da feira livre. Porém, uma coisa que a gente não pode desprezar. Se você tem uma feira livre, né, toda hora fazendo com que não haja um isolamento efetivo, e aí você penaliza demais um segmento que tinha um certo controle, como é que justifica isso? Né? O que justifica isso? Né? O que efetivamente justifica isso? Então, assim, olha, eu estou dizendo, depois de 82 dias foi apresentado um plano de reabertura, depois de 3 meses, foi apresentado um plano. Olha que coisa proativa. Um plano de reabertura para mais 120 dias, caso haja cumprimento de metas. Quer dizer, eles passaram 90 pensando no que iam fazer e deram um ateste de que ainda não sabem, porque tudo não vai sabe. depender. Não é isso que eu estou falando. Né? E assim, quando você ouve, por exemplo, o secretário de saúde, ele faz um terrorismo, ele potencializa os números, ele sempre parece um prazer, né, de vender uma imagem. E o que é pior, o governo não faz a sua parte, faz terrorismo e impõe ao setor produtivo, o setor produtivo, a sua inviabilização completa. Isso é um crime. É aquele estereótipo de informação que a gente comentou também de tarde, né, Bolinha? Existe uma globalização da informação. Então, quando não é globalização, todo não, mundo, viu? Todo mundo quer que a coisa seja daquele jeito, então vai ser e a coisa toma uma proporção grande. Não é nem globalização, viu? Se permita, não é nem corrigir, é só para... Eu não sabia fazer a diferença não, viu, Daniel? Entre globalização e globalismo, não. Isso é globalismo mesmo. Globalismo. Isso é globalismo. Globalização é uma coisa, isso é globalismo. Eles querem impor e construir uma narrativa e isso tem que ser aceita de cabo a rabo e acabou-se. E acabou-se. Né? Eu lhe disse na conversa hoje, eu já passei esses últimos 5 1º de maio, né, com exceção desse, eu estava fora do país, que é o período que a gente viaja para fazer pesquisa de moda para o verão, no final de abril, início de maio, porque aproveita o clima que nem está quente, nem está frio, porque você viajar com clima muito quente ou clima muito frio, você perde a viagem, pelo menos assim para trabalho, é complicado. Na Europa sempre é muito extremada as coisas. E aí eu passei constantemente 5 1º de maio em 4 países diferentes, nesses últimos 5 anos para trás. E todos eles eu tive a oportunidade de ver manifestações no 1º de maio, que é feriado do mundo. O que eles estavam lá dizendo, a forma de se portar, a agenda, parece que você está na Praça da Bandeira em Campina Grande ou em João Pessoa no dia de uma manifestação dos sindicatos. A mesma agenda. E olha que são países que vivem realidade completamente. Mas o tema abordado é o mesmo. E aí isso foi me chamando a atenção. Quando foi ano passado... É uma cópia de comportamento, né? Rapaz, isso que é globalismo. E aí, ano passado eu estava em Madrid. Aí vi lá, né, escutando o presidente do sindicato lá naquela fala. Aí quando lá vinha passeata, eles fazem passeata, lá vinha a Juventude Comunista Espanhola. Né, a passeata lá, eu fiquei encostado esperando eles passarem. Quem estava à frente lá? Paraibano, senador Lindenberg Faria, lá participando do 1º de maio. Olha só o nível de conexão que se estabelece. Então eles querem impor uma realidade e acabou-se. E você não pode ousar e pensar diferente, porque você é trucidado. Entendeu? Nós fizemos aqui, num abril, não estou lembrado ao certo dia, perto do final de abril. Nós fizemos aqui em Campina Grande, os gerentes procuraram os lojistas e tal, e a gente fez um movimento no centro. Certo? Loja fechada. Eu esqueci de falar sobre isso. Que foi um rebuliço grande. Pronto, aí, né, nós fizemos um movimento no centro, loja fechada. E aí, foi lá, tinha um carrinho de som pequeno lá. Quem foi falar, praticamente só quem falou foram os comerciários, pedindo que abrisse, pedindo que pudesse voltar, os cartazes, tudinho. Muitos estão vendo seus colegas perder seus empregos, o cara fica dizendo, o próximo é o meu, se esse negócio não funcionar. E não tem como ser diferente. Né? Verdade. Cara com família, com compromisso, com bebê, cheio de coisas, só sabe quem está na pele. Quem tem o seu setinho em casa não tem ideia do que é isso, não. E aí o fato é que estava lá, foi uma manifestação bonita, durou mais ou menos assim 1 hora, né? Falou, aí no final, né, vamos encerrar com oração.
Ele, o cabo lá do som, de São Serra com oração. Aí começou a rezar, aí um foi ficando de joelho, outro foi ficando de joelho. Sei que a grande maioria das pessoas ficaram de joelho. E a gente viveu um dos momentos mais bonitos da história da Marcel Pinheiro. Meu amigo, isso foi 11 horas da manhã. Quando foi à noite, estava estourado no Brasil, que a gente tinha forçado os funcionários aí. E mais a gente tinha forçado a ficar de joelho. E criou-se essa narrativa que outro dia foi capa da Folha de São Paulo, bicho. Você veja como tem uma conexão. Foi um rebuliço grande. Na quarta foi capa da Folha de São Paulo. Na quinta foi capa do Jornal Extra, que é o outro jornal do Globo, no Rio de Janeiro. Saiu os sites na Argentina, na Espanha, na França. O Ministério Público instaurou um inquérito para poder verificar se isso tinha acontecido. Apenas porque o presidente do Sindicato dos Comerciários de Campina Grande, que não trabalha no comércio, eu não sei como ele consegue ser presidente, certo? Não tem vínculo nenhuma empresa no comércio, disse que os funcionários tinham sido forçados. Eu até disse, na audiência que teve com o procurador, disse, procurador, no centro de Campina Grande tem aproximadamente umas 3 a 4 mil pessoas trabalhando nas atividades que estão fechadas. Não deveria ter mais do que 120 pessoas participando. Se fosse forçado, só teria 120. Você teria um número muito expressivo. Como é que você vai uma empresa forçar só o fulano? Não existe. Quer dizer, você tem um mínimo de bom senso. Mas cria-se essa narrativa, tá certo? E impõe a realidade. E pega uma foto que tinha 3 moças lá de joelho, que trabalham na mesma empresa, de fato, elas ficaram bem alinhadazinhas. Pronto. São escravos. Eu quase me matam nas redes sociais com isso. Quase me matam nas redes sociais com isso. Porque eu era isso. Eu digo, meu amigo, o povo estava rezando para pedir a Deus, para a gente poder também viver. Porque economia, digo sempre, sabe, Daniel? É uma ave com 2 asas. Saúde e economia. Se uma dessas voa, a gente precisa cuidar das duas. Né? Esse discurso que eles colocam de que economia, quem quer economia está contra a vida, essa dicotomia é falsa, é mentirosa. É falso. Bolinha, deixa eu te dizer, a gente está aqui com 2 minutos para cair aqui nosso espaço. Eu disse que era conversa para muito tempo. Eu queria que você se despedisse aí, todo mundo mandasse um abraço. A gente tem 1 minuto e 50. Rapaz, eu quero agradecer. Foi um prazer, viu? Mais vezes vamos poder participar. Desculpa aí que eu converso demais, mas eu já tinha lhe avisado. Eu acho que você se sentiu no seu café. Eu me sentia realizado mesmo. E aí, mandar um abraço a todos que puderam participar, agradecer às pessoas que mandaram um abraço, participaram, né? Às vezes a gente não consegue interagir, porque eu mesmo não sou tão habituado de live, e aí termina passando, às vezes eu me perco em mandar um abraço e registrar a participação. Mas enfim, obrigado aí, foi um prazer. Obrigado você, Bolinha. Quero depois, pessoalmente, ter a oportunidade da gente tomar um café, bater um papo. Você e nosso amigo Miguel. Vamos fazer isso nós três sim, eu que agradeço. Agradeço a todo mundo que assistiu aqui o nosso 14º episódio do Sava Talks. Você vai voltar, Bolinha, a esse ambiente, certeza, para a gente conversar ainda mais sobre a economia. Já está convidado. E daqui a 15 dias, pessoal, daqui a 15 dias a gente vai ter um novo episódio. Vocês acompanhem aí nas nossas redes sociais quem será o nosso próximo convidado. Bolinha, um grande abraço, Deus te abençoe e siga em frente firme nas suas posições. Você é um empresário de sucesso, um orgulho para a nossa Paraíba. Muito obrigado. Um grande abraço. Deus te abençoe, viu? Valeu, turma. Um abraço. Até mais. Até mais. Tchau.